Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu falei, vai ser 1 ou 2 videozinhos por dia, então você que não conhece o meu trabalho, você que não conhece o Julião, já chega aqui, ó, botão vermelho, inscreva-se, acione o sino de notificação, é importante para o YouTube poder indicar os nossos vídeos e notificar os nossos vídeos e lives para você, quando você se inscrever aqui. E detalhe, é de graça, não custa nada. Então, botão vermelho, se inscreva, acione o sino de notificação, deixa o like. Chegou na live, esqueceu? Deixa o like. Chegou no vídeo, esqueceu de deixar o like? Deixa o like. É muito importante para o nosso crescimento e compartilhe os nossos vídeos, lives e conteúdos nas suas redes sociais, né? Indica para um amigo e assim vai fazendo cada vez mais a Rubro News crescer nas mídias independentes do Flamengo. Beleza? Galera, vamos falar hoje sobre o Pedro. Informação do meu parceiro, meu amigaço, Bernardo Ramos. Aliás, um abraço para o Bernardo. É um cara sensacional, um dos melhores jornalistas esportivos. Grande beijo para você, irmão. E segundo o Bernardo Ramos, ele tem uma informação, até brincou, que se a final de Libertadores fosse hoje, o Pedro era titular absoluto. Rapaz, vamos falar sobre isso. O Diego Alves também tem uma programação, ele pode pintar novamente como titular no jogo de quinta-feira contra o Audax pelo Campeonato Carioca. O Diego Alves, que praticamente não, vou te dizer que a informação que eu tenho é que ele, se o Hugo fosse muito bem no Clássico, o Hugo seria mantido, ou seja, o Diego Alves estava barrado. Agora o Flamengo vive um dilema no gol. O certo é que Diego Alves ainda não teve oportunidade por estar lesionado com o Paulo Souza e ele deve pintar como titular contra o Audax. E aí, galera, quem será titular? Diego Alves, Hugo, em quem confiar? O Flamengo está com dificuldade nessa posição, né? Vamos falar também da atualização do mercado da bola, possível apresentação oficial do Fabrício Bruno. A gente está fazendo esse vídeo aqui, então possivelmente quando a gente soltar, de repente o Fabrício Bruno já deve ter sido até apresentado. Enfim, vamos falar dessa situação, mercado da bola. E aí, galera, estamos lá na Europa, Marcos Braz, alô Marcos Braz, alô Bruno Spindel, e aí, vai vir ou não vai vir reforço? Vamos falar sobre isso também e sempre atualizando o torcedor sobre Everton Cebolinha e posições de outros setores. Valeu? Tamo junto. Vem comigo. A gente vai falar agora aqui, galera, do atacante Pedro Guilherme, o centroavante que não entrou no jogo contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Carioca, vitória do Fluminense por 1-0, gol do John Arias. O Pedro, segundo o jornalista e também youtuber, né, ele tem um canal, o canal do Bernardo Ramos, jornalista da Bandeirantes, o meu parceiro Bernardo Ramos, ele fez um comentário sobre o Pedro, eu vou até reproduzir aqui para vocês, né? Segundo o jornalista, ele falou que o treinador Paulo Souza tem planos para o Pedro, tá? E que quer o time com uma formação ofensiva. Com isso, o jogador deve vir como titular absoluto. Ou seja, ele vai além, ele fala: a informação que eu tenho é que o Pedro é titular. Se o Flamengo disputasse hoje, por exemplo, uma final de Libertadores, o Pedro seria titular. Comentou o repórter em participação no programa G4. E ainda acrescentou: mas ele atuou o primeiro jogo dele na temporada contra o Boa Vista. Na quarta-feira, os 90 minutos. Não entraria jogando, se referindo ao clássico contra o Fluminense. A substituição correta seria a saída do Diego no intervalo para a entrada de Pedro. O Pedro não deveria ter entrado. E o Arrascaeta, fora de forma que está, deveria ter saído como saiu. Entrou o Vitinho, que jogaria ao lado do Gabigol. Os dois logo atrás do Pedro, completou o Bernardo Ramos. Aqui, ele está falando que o Pedro deveria ter entrado. Perdão, falei que o Pedro não deveria ter entrado. Sim, Pedro deveria ter entrado. Essa é a opinião do Bernardo Ramos. E ele tem informações, segundo o próprio Bernardo Ramos, que hoje o Pedro é titular. E o Paulo Souza quer uma escalação ofensiva, e era verdade. No lance em que o Vitinho é expulso, o Pedro ia entrar. E aí o Vitinho é expulso, ele muda a substituição e coloca o Lázaro, né, no lugar do Arrascaeta, que realmente não estava tão bem. Então, assim, então essa é a informação. Segundo o jornalista Bernardo Ramos, o Pedro vai ser titular nessa temporada. Rapaz, vai sobrar para quem ali? Lembra vocês que o Bruno Henrique está lesionado, o Gabigol é o titular da posição, é um dos titulares da posição. Confesso para você, torcedor, que eu estou na expectativa para ver o que vai acontecer aí. E você?
Pedro é titular? Pedro é reserva? Quem sairia desse time? Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro? Na opinião do Bernardo Ramos e na informação que ele tem, o Pedro vai ser titular nesse esquema tático do Paulo Souza. Quero a opinião de você, torcedor e seguidor aqui da Rubro News. Coloca aqui nos comentários. Eu quero ouvir tua opinião, vou responder geral, hein? A gente deixa aquele joinha lá e sempre responde quando possível. Então, é isso, tamo junto. Sobre Diego Alves, né? A gente falou sobre a situação do Diego Alves. O que acontece? O Diego Alves, ele não jogou contra o Boa Vista, não jogou contra o Fluminense, o Hugo vinha treinando, arrebentando nos treinos, mas é que negócio. A gente espera que não seja aquele ditado, né? É um leão no treino e um gatinho quando joga. Infelizmente o Hugo falhou. Houve uma falha do Isla, mas o Hugo falhou no gol do John Arias, gol do Fluminense, que decretou a vitória da equipe das Laranjeiras diante do Flamengo, já no fim da partida, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. E se o Hugo não tivesse falhado, eu tenho certeza que ele seria mantido no gol, porque o Paulo Grillo e o Paulo Souza estavam impressionados com seus treinamentos e a sua desenvoltura no Ninho do Urubu. Essa falha realmente potencializa uma possível volta do Diego Alves. O Diego deve ser titular no jogo contra o Audax na quinta-feira pelo Campeonato Carioca, até porque também o Diego ainda não foi testado pelo Paulo Souza, ele ficou fora nas duas oportunidades. Então, o Diego deve ser o titular, né? E está muito mais magro, é verdade, em relação à final da Libertadores contra o Palmeiras, 7 a 8 quilos, visivelmente mais magro, né? Inclusive na capa aqui do vídeo, você vê que a foto atualizada do Diego Alves, bem mais magro, né? A foto, inclusive, tirada do ge.com. E o Diego Alves deve ser o titular, dependendo do seu desempenho. A sua barração, que era muito próxima de acontecer, porque o goleiro, quando está bem, é difícil tirar. E o Hugo realmente é um jovem, tem uma certa qualidade, vem tendo oportunidades e tem sido irregular, consegue bons jogos e jogos em que ele falha, mas o certo é que o Diego Alves ele deve ser o titular contra a equipe do Boa Vista na quinta-feira. Então, essa é a expectativa e se o Diego for bem, né, ele deve ser mantido. Ou seja, o Flamengo vive um dilema na posição, né? Uma hora a gente acha que o Hugo vai ser titular, ele falha. Aí o Diego Alves se machuca. Aí quem entra? O Hugo. Aí o Hugo vai bem. Aí o Diego Alves volta, né? Quando o Hugo vai manter a sequência, ele falha. O Flamengo está nessa situação aí. Lembra a todos vocês que o Flamengo rescindiu o contrato amigavelmente com o César, estava muito próximo de acertar com o Santa Clara de Portugal, não chegou no denominador comum, voltou, deve se acertar com o Curitiba para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, e o Gabriel Batista foi emprestado acho que para o Sampaio Correia, se eu não me engano. Então o Flamengo tem essa situação. O Matheus Cunha, que foi titular nos 2 primeiros jogos, é uma terceira opção no gol rubro-negro. Então o Flamengo vive um dilema nessa posição aí. Então vamos falar, já falamos do Pedro, falamos do Diego Alves, vamos falar agora aqui rapidamente da situação do Everton Ribeiro, do mercado da bola, mas antes eu quero falar em relação a essa reunião, esse mochilão aí do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Possivelmente o Flamengo deve finalizar hoje 2 situações. Uma é a aquisição em definitivo do Andres. Bruno Spindel e Marcos Braz estão em Londres acertando os últimos ajustes com representantes do Manchester United, Juliano Bertolucci, né, para a aquisição em definitivo do Andres. Tem contrato até o meio do ano com o Flamengo por empréstimo. Parece que o Andres abriu mão de uma questão salarial de quase 350 mil por mês para jogar no Flamengo. Quer ser vitorioso, quer dar a volta por cima, e segundo o Fabrício Romano, o Flamengo estaria desembolsando aí em torno de 10,5 milhões de euros por 75% do passe do atleta. A negociação deve ser sacramentada no dia de hoje, e a expectativa é que o Flamengo use suas redes sociais para anunciar de forma oficial a confirmação da contratação de Andres em definitivo. Além disso, o Fabrício Bruno deve estar desembarcando também aqui no Rio de Janeiro para ser anunciado como novo zagueiro. Na verdade, ele já tem contrato com o clube, tudo muito bem firmado. O Flamengo pagou a multa rescisória de 2,4 milhões de euros, em torno de 15 milhões de reais. E o Fabrício Bruno vai fazer os exames, chegando no Rio. Também deve ser anunciado como segundo reforço. Sobre Everton Cebolinha, a gente no vídeo anterior falou sobre atualizações, né, que ele vive um bom momento em Portugal. Isso pode dificultar algum tipo de negociações, mas não ser determinante para uma vinda ou para uma recusa. O Flamengo tem mais ou menos certo o que vai oferecer ao Benfica. O Benfica já deixou claro por terceiros, né, inclusive a empresários, intermediários, que realmente
está inclinado a fazer uma negociação, mas situações de empréstimo, como por exemplo obrigatoriedade de compra, que era algo que o Benfica exige, parece que modificou. O Flamengo deve fazer a aquisição do atleta para tentar contar com ele. Um empréstimo de um ano de 1,5 ou 2 milhões de euros e a obrigatoriedade no fim do contrato também já não é nem mais bem visto lá em Portugal, né? Com opção, o Benfica descartou completamente. Com obrigatoriedade, ainda tinha uma conversa, mas segundo informações que eu tenho, é que hoje nem obrigatoriedade o Benfica aceita. Parece que o Benfica só vai querer aceitar de forma definitiva pagamento à vista pelo jogador. O Flamengo também pensa em, de repente, fazer uma composição de fazer um pagamento parcelado. Mas isso é só mais lá para frente que a gente vai ter mais noção quando Juliano Bertolucci, Marcos Braz e Bruno Spindel chegarem a Portugal para encontrar com o Márcio Cruz e fazer a negociação. Beleza, galera? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos que têm se inscrito, e galera, ó, @Júlio Miguel Neto, Twitter, Instagram, e você que está aqui pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificação, deixa o like no vídeo, e é muito importante o compartilhamento, né, do nosso produto, do nosso material, link da live, link do vídeo, né, nas suas redes sociais, com seus amigos, é muito importante para o crescimento da Rubro News. Valeu, galera? Tamo junto, forte abraço, saudações rubro-negras.